Olha, eu quero dizer que eu estou muito tranquilo, né? Sabendo a gente que qualquer gestor público, né, próximo das eleições, isso faltando um ano, né? Isso é pena que isso acontece próximo às eleições, começa a sair essas fofocas de decisões de justiça, essa ação de improbidade, né? Eu estou muito tranquilo, haja visto que eu não cometi, eu tenho certeza, nenhum erro. Até porque quando eu nomeei o vereador Orlando como secretário, ele recebeu o Ministério Público daqui de Laguna, no qual a promotora já saiu de Laguna, está em Bituba. Ela recebeu uma denúncia do Dr. Gelson, na época, que foi o representante do Partido dos Trabalhadores, para que o Orlando não pudesse ser candidato. Em virtude dessa situação, né, que se encontra que ele tem um processo do INSS. A promotora simplesmente entendeu que ele podia ser, porque engavetou a denúncia, ele pôde ser vereador, ele se elegeu vereador, ele foi diplomado, né? Depois de diplomado, né, houve um anúncio que ele podia ser secretário, né? Houve novamente, o doutor Gelson esperava que o Ministério Público não deixasse em virtude de que houve essa denúncia, ele foi empossado como vereador, e ele como empossado como vereador, todos nós sabemos que um vereador é um agente político. O secretário, né, é um agente político. Então, se ele pôde ser vereador, obviamente ele pode ser secretário, né? Eu conversando com alguns jurídicos, no setor jurídico, né, como prefeito da cidade, e o setor jurídico disse o seguinte, o secretário é um agente político, prefeito, e o vereador é um agente político. Se o Ministério Público entendeu que ele poderia ser vereador, por que ele não pode ser secretário? E naquele momento, então, eu nomeei ele como secretário. Depois de um ano e meio, quando ele saiu da Secretaria de Obra, que a gente fez uma reforma em algum secretário, obviamente que aí o Ministério Público, depois que ele saiu, fez uma denúncia, uma representação, ou seja, entrou com processo, né, por improbidade administrativa, dizendo que eu não poderia nomear. Quer dizer, eu não pude nomear. E o Ministério Público, a promotora, que deixou passar ele como vereador, que ele não podia. Se ele não podia ser secretário, como que ele podia ser vereador? Eu não entendi isso é um absurdo, né? Então não tem porquê, essa decisão que saiu aqui de primeira instância, não tenha dúvida, o advogado, né, o meu advogado já está fazendo a defesa, e não tenha dúvida que nós vamos fazer essa defesa com muita responsabilidade, com muita transparência, e eu acredito e confio na justiça. Eu não tenho dúvida, né, que tem um prazo determinado para o recurso, e isso, obviamente, a justiça, o tribunal vai analisar com muita responsabilidade, com muito, né, e até para que ele possa nos ouvir. Haja visto que aqui nem foi ouvido nem o vereador Orlando, nem eu como prefeito, né, porque aqui poderia ser ouvido nós, que eu já tinha dito, ia dizer com certeza que não cometi nenhum delito em fazer uma nomeação de um vereador que foi empossado como vereador e foi diplomado para ser um secretário, né? Haja visto que o mesmo salário que ele recebe como vereador é o mesmo de secretário. Então, quer dizer, não recebemos nada mais, não tem duplicidade de salário. E se ele fosse vereador, não fosse secretário? Ué, ia entrar com processo se ela mesmo deixou ele ser vereador? Então, realmente, eu acho um maior absurdo, né, dessa natureza com esse processo, e com certeza, já dizia o Sérgio Moro, a justiça tarda, mas não falha. E eu sempre digo o seguinte, vou pelo o que o juiz Sérgio Moro tenha falado, quem não deve, não teme. Então eu estou muito tranquilo, com a consciência muito tranquila. O senhor tinha conhecimento desse impedimento do ex-vereador Orlando Rodrigues nessa questão do processo do INSS? Claro que não tinha conhecimento. O que eu tinha conhecimento é da denúncia que houve para ele não ser vereador. E como o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, né, simplesmente achou que ele poderia ser o vereador, ele foi vereador. Depois, a mesma promotora diplomou, né, ele como vereador, que era promotor eleitoral na época. Quer dizer, meu Deus, ele pôde ser candidato, ele pôde ser vereador, foi diplomado, foi empossado, não poderia ser secretário? Se o vereador é um agente político assim como o secretário? Então, são coisas assim que às vezes eu fico refletindo, meu Deus do céu. Então, eu estou muito tranquilo, muito consciente, não houve nada, né, não há crime,
né? Não houve dolo e eu não tenho dúvida que a justiça tarda, mas não falha. Acredito, portanto, que possa reverter no próprio Tribunal de Justiça, porque essa decisão ainda cabe recurso. Mas claro que cabe recurso, isso há muito tempo, né? Isso vai levar muito tempo, com certeza, e eu estou muito tranquilo, ô Luiz. Isso aí, com certeza, tem pessoas, assim, às vezes as pessoas ficam dizendo para mim, Everaldo, pode acreditar, tá se aproximando as eleições, todo mundo, quem se coloca aí à disposição como pré-candidato, aliás, nem se colocou meu nome, nem o pessoal se cogita, né, como pré-candidato, mas não estou cogitando nada, mas qualquer político, gestor, agente político, que se coloca o nome como pré-candidato, seja a nível de executivo ou legislativo, se aproximando das eleições, com certeza começa a acontecer as situações. Inclusive, desagradável isso, porque isso quando aconteceu na quinta noite, que o juiz aqui deu a sentença, sexta-feira, muita gente já ligando, já sabia dessa notícia, e eu muito tranquilo, porque eu sempre digo, quem não deve não teme, então estou muito tranquilo.